Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo aí chegando, né? Dia 7 de janeiro, primeira semana do ano já foi. Dia 7 dias já se passaram. Ficou linda essa abertura, né? Renzo arrasou. Gostei também. Pedi para ele manter a musiquinha, que essa musiquinha é tão gostosinha, né? Manter a música é a nossa abertura. Essa aí vai ser a nossa abertura de 2026. Gostei muito mesmo daquela parte, então, que ele fez com o ET, que eu estou ali. Muito legal. Arrasou. Ficou muito, muito boa mesmo. Ele está aí com a gente nos bastidores. Viu, Renzo? Arrasou. Também gostei. Olha que eu sou muito avessa a essas imagens geradas pela inteligência artificial, né? Ele mesmo sabe que eu fico contra, mas essa ficou tão, tão bonita, ficou assim, lúdica, ficou um negócio bacana, né? Ele arrasou, gostei. Pois é, gente. E a gente já vai começar todo o nosso assunto de hoje, é bem interessante. Ficou bem, bem legal, estou vendo aqui, ó. É bem legal, até, e ficou legal porque, viu o corpício que eu estou ali? Olha só! E a gente vai falar de peso. Mas eu também já venho fazendo um tratamento e acho que ele pegou, captou ali como é que está. O pessoal que já está me acompanhando aqui pessoalmente já vê que eu desci bem, desci já acho que 18, uns 17 quilos por aí eu já perdi, né? Mas eu venho fazendo um tratamento com acompanhamento com endocrinologista já tem uns 6 meses, desde junho do ano passado, porque eu disparei muito. E vocês me acompanham aí, né, durante todos esses anos, e diversos fatores levaram a esse disparo. Eu cheguei a 90 quilos. Em junho eu estava com 90 quilos. Eu meço 1,63. Então, e também comecei, eu já estava em fase de pré-diabética, né? Minhas taxas tinham alterado, mas eu consegui desregular todo o meu organismo, primeiro com aquele problema que eu tive no começo do ano, me desequilibrei muito, não só emocionalmente, né, com a passagem do pai da Natália. Houve diversas situações que também acabaram, situações pessoais mesmo, relacionadas a tudo isso, que me deu uma desequilibrada boa. E eu já vinha num processo, quando eu comecei com o método IETIVA, quando eu comecei com as ativações, num primeiro momento, elas fazem o nosso organismo trabalhar muito. A gente começa a trabalhar com frequência nova, a gente precisa ter energia para fazer com que as nossas células comecem a trabalhar com essa frequência. Algumas células começam a trabalhar de forma diferente, num ritmo diferente, e isso faz com que a gente tenha um gasto energético maior. Para quem está com a consciência bem certinha, que não traz crenças, não traz muitas informações erradas, é até legal, que até emagrece, porque você começa a gastar mais energia. Gente, a questão do nosso organismo, ela é lógica também, ela não tem, isso, ou você tem gasto energético, ou você tem acúmulo energético. Então, quando começou com o método, eu acho que pelas minhas crenças erradas, o meu organismo estava acostumado a pensar assim, estou gastando, preciso repor muito. E aí, aquele pancadão todo que eu vinha fazendo todas as ativações e viajando muito, sem tempo para cuidar de mim, sem tempo para parar e realmente colocar a minha consciência no comando da Enterprise aqui, que é o que a gente precisa fazer. Eu vinha no modo automático, modo automático, modo automático, e com aquela crença que bateu. Eu cheguei a comentar isso com vocês, que muita gente faz ativação e sente muita fome. Eu estava sentindo também. Mas o nosso mecanismo ali que está com o comando errado. Ele simplesmente interpreta, estou gastando energia, preciso repor energia. Então, a gente acaba repondo mais do que necessita. E eu vim nesse batidão aí, né? Já sentindo que o meu peso estava oscilando, porque eu sempre mantive
É lógico que quando, nas fases da vida, né, antes de eu ser mãe, eu sempre pesei por volta dos meus 56 quilos, depois que eu fui mãe, eu estabilizei em 62, depois que eu passei dos 45, que eu sou muito sedentária, aí meu peso foi para 68, eu mantive um bom tempo, 68, ia no máximo 72 ali, e aí, também a menopausa, o normal é ele ficar estabilizado aí nos 72, não espero nem descer muito mais do que isso, não. Mas eu desregulei tudo, e consciente do que eu estava fazendo comigo. Então, procurei o quê? Ajuda médica terapeuta. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, com relação a desequilíbrio do peso, tudo isso, eu quero que vocês tenham bem em mente que, em momento algum, todo o trabalho, até que o método está trazendo, substitui ajuda terapêutica, convencional, medicina, nada disso, tá? Porque até eu estou começando contando para vocês que eu fui procurar ajuda, porque eu estava com a minha cabeça toda desorganizada, mesmo tendo todas as ferramentas. Sendo que eu tinha as ferramentas, mas eu também não sabia como usá-las, não estava sabendo utilizá-las. E aí procurei ajuda médica para fazer. Fiz todos os exames, estou sendo acompanhada pela doutora Renata McDowell, que é fantástica, uma endócrina daqui do Rio de Janeiro. Super indico quem for aqui do Rio de Janeiro. E ela é muito responsável, aconselhamento, nada, e a maneira também dela conduzir não é nada forçando a gente, né, a parar com isso ou aquilo, mas você começar a ter uma alimentação até mais consciente mesmo. Bom, o fato é que eu vim fazendo todo o trabalho e eu estava muito preocupada, porque primeiro que chegou no que a gente chama do platô do tratamento. Mesmo tomando medicação, mesmo fazendo acompanhamento, tudo, diminuindo, porque aí é normal com a medicação você diminuiu a quantidade de comida, eu estabilizei, que eu parei em 75 quilos ali, que não estava descendo de jeito nenhum, 76, acho que foi quase 76, 75,800, fiquei ali parada, e 2 meses eu parada ali, cravada naquilo. E aí eu comecei a me preocupar, acendeu a luzinha, eu disse, caramba, olha só, eu tenho tudo à mão, deixa eu começar a pesquisar, começar a entender o método, porque eu acho que o método pode me ajudar, eu não posso ficar dependente de medicação, acho que ninguém deve ficar, né, dependente. Eu também tenho aquela ideia, a gente sabe que o nosso organismo ele pode ficar naquele efeito sanfona, vai e volta, porque eu não entendia de nada disso. Então, naquele momento, eu estava com muito medo de ficar oscilando, porque a gente fica só dependendo da dieta, do remédio e tal. Eu disse, isso não vai dar certo. Pode acontecer a hora que eu cortar, voltar tudo. E aí voltei para o método. Eu disse, não, então deixa eu pesquisar, deixa eu ver aonde o método pode me ajudar. E aí fiz todo o trabalho de pesquisa e consegui sair do platô, tá? Surpreendendo a médica. Mas isso eu vou contar depois. Por quê? Para a gente poder entender tudo isso e não parecer balela, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa assim e as pessoas dizem, isso aí é historinha, é só para enganar, para vender. Não, a gente vai entender o mecanismo mesmo do nosso peso. O que isso tem a ver com a espiritualidade? E entra até os processos mesmo de obsessão, de auto-obsessão, de traumas emocionais. Então, é bem legal a gente entender sobre isso tudo. Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça: o peso, o aumento ou a diminuição dele, o desequilíbrio do nosso peso, não começa no nosso corpo físico. Olha aí, tá? Antes dele vir para o nosso corpo físico, que o nosso corpo físico ele reflete tudo que está no nosso energético. Então, isso daí, várias vertentes, vários estudiosos já perceberam que a gente traz do campo energético para o corpo físico. Então, o aumento de peso, ele está lá no perispírito, no que a gente chama do nosso corpo astral, nosso corpo espiritual. Quer dizer que em corpo astral, se eu estou gordinha, meu corpo astral está gordinho também? Sim, está. O nosso corpo astral, ele reflete o que nós temos no nosso corpo físico. Cada uma das nossas células que
está aqui trabalhando, reverberando nesse campo aqui, ela tem um correspondente, ela gera um correspondente energético. Então, se eu tenho trilhões de células aqui, dentro desses trilhões de células, eu tenho, sei lá, 200 milhões de células adiposas, esses 200 milhões de células adiposas que estão aqui agora, que foram formadas, molécula a molécula, dentro do meu processo energético, ela tem um duplo do lado de lá também. Então, sim, existe fantasma gordinho, magrinho. Tem, né? Existe, é um duplo. Agora, antes de acontecer a coisa no perispírito, ela acontece onde? Na consciência, no que a gente chama de essência. Por quê? Os corpos, tanto perispírito, corpo astral, corpo de luz, corpo mental, todos os corpos aí, búdicos e não sei o que eu nunca decoro eles são meros veículos de manifestação da nossa essência, da nossa consciência. Então, tudo que a gente está se manifestando aqui através desse corpo vem da onde? Da consciência. Então, na verdade, o nosso desequilíbrio de peso, ele começa na consciência, no comando que a consciência dá para os seus veículos. Então, primeiro, ela vai dando, os comandos vão vindo lá de cima até chegar aqui no corpo, que é mais grosseiro, no mais pesadão. E a gente sempre pensa ao contrário, a gente pensa do corpo, do que eu estou comendo, da matéria que eu estou ingerindo aqui, lá para cima. Gente, o nosso corpo é uma máquina fantástica, tá? Ele tem a possibilidade, é uma máquina tão perfeita, que ela é trabalhada, ela é feita para trabalhar de acordo com o que está nutrindo. Nós temos todas as condições de digerir o que a gente quiser, de metabolizar o que a gente quiser. O problema todo é que a gente não dá o comando certo. E quando a gente não dá o comando certo, desequilibra a máquina e ela passa ou reter energia ou gastar energia demais. O processo é simples, isso tudo, gente, eu vejo em projeção. Eu queria poder abrir a tela mental aqui para vocês do que eu vejo do lado de lá. Essas aulas que eu assisto são maravilhosas, porque, para mim, clareia, fez assim, ó, puff. E quando eu consegui entender o mecanismo disso, eu digo, eu vou ajustar a todo o método IETFA, vou fazer uma técnica que a gente vai recalibrar o nosso corpo. Foi o que eu pensei, e eu consegui. Isso foi muito legal. A gente vai falar mais para frente. A primeira, a gente vai falar até desses processos espirituais todos que a gente pode acabar influenciando. Uma das coisas interessantes também do nosso organismo é quando a gente fala de energia, energia é o combustível para tudo fazer funcionar, certo? A nossa máquina, ela tem um princípio de autossobrevivência. Ela, ao mesmo tempo que ela é perfeita, nós passamos por várias programações que uma delas é ser programado para sobreviver, custe o que custar. Pelo nosso organismo, se não houvesse interferência externa, nós viveríamos milhões de anos e só morreríamos, mesmo a nossa essência só iria abandonar esse corpo no último dos casos. Porque se a gente tiver já todas as nossas capacidades funcionando, mesmo que você sofra um acidente, que você danifique um órgão, alguma coisa, o teu organismo tem a capacidade de se autorregenerar. Então, o modelo biológico humano, ele é tão perfeito, que ele foi criado para perpetuar. Porém, viram que isso não era muito vantajoso e aí tiraram algumas pecinhas. Opa, peraí, isso aqui não precisa, isso aqui também não. Só para simplificar o nosso processo de hibridização que foi por aí. Mas como o nosso organismo é perfeito e esse instinto de sobreviver continua nele, toda vez que a gente sente medo de alguma situação, alguma coisa é vista para a gente como perigosa, o nosso organismo ele se prepara totalmente para duas coisas: ou fugir ou lutar. Isso é básico.
toda vez que você sente medo, a descarga de adrenalina que você joga para você poder ter reação, para você poder correr, todo teus batimentos cardíacos altera, todo o teu corpo, teu organismo fica preparado para você fugir ou lutar, ou para você se defender, né? E esse mesmo processo acontece em nível metabólico. Todo mundo sabe aqui que a gente é constituído de quê? De energia. Nós somos seres totalmente energéticos. Todo o universo é energia. Então, nesse conceito de energia, se eu estou metabolizando agora, né? Eu jantei, estou aqui nesse processo todo. Se eu sinto medo de alguma coisa, essa energia que está sendo produzida através do alimento que eu ingeri, ela pode ou ser armazenada, porque se eu estou com medo, eu de repente, o meu comando mental é o quê? Vou precisar de energia para fugir ou para atacar. É natural. E aí eu começo a armazenar essa energia. E como é que eu vou armazenar isso no meu corpo? Produzindo células que consigam guardar essa energia, células adiposas. Então, aí a gente acaba engordando. Tem pessoas que, diante do medo, o processo se torna diferente. E aí eu vou entrar na questão genética. Tem pessoas do medo da situação, conforme aconteça, ela trava até o mecanismo de fome, ela não sente fome. E aí, por ela não sentir fome, ela não se alimenta, e aí o organismo começa a queimar ou guardar energia como ele pode, também para fugir ou para atacar. Mas por quê? Porque houve um mecanismo de supressão de alimento, de alimentação. Isso a gente já entra na questão dos genezinhos. Cada pessoa reage de uma forma. Todo o nosso organismo é um composto, é uma máquina que uma pecinha vai ligando na outra, que vai ligando na outra, que vai ligando na outra. Nós não temos os mesmos. O nosso genoma é muito. Ele é diversificado, né? Isso a gente tem conversado, que nós temos os mesmos pares ali, tudo funcionando direitinho, mas cada um é como se houvesse as combinações ali, um para o outro a gente tem, porque cada um tem um DNA próprio, não é isso? Então, cada um de nós tem uma forma, eu acendo agora esse gene, esse aqui está trabalhando apagado, quem está trabalhando com esse, cada gene desse em funcionamento, que eles têm funções específicas, vão determinar uma reação específica também. Então, as pessoas, por exemplo, que diante de um perigo, elas travam, elas vão liberar no organismo substâncias que vão sentir saciadas, ao passo que outras, quando sentem medo, aquela combinação de substâncias que ela joga no organismo, dentro do DNA dela, ela sente o quê? Produção de suco gástrico. E aí ela vai sentir mais fome que a outra. Não tem como a gente comparar as pessoas, porque as reações são distintas. Mas a gente entendendo o processo, a gente começa a se conhecer. E aí a gente conserta a gente. Não tem como a gente consertar o outro, tem como consertar a gente. E a gente só consegue se consertar através da autoobservação. Eu já observei que eu tenho um problema sério, meu problema genético é terrível, porque eu como quando eu estou triste, eu como quando eu estou feliz, eu como quando eu estou com medo, eu como quando eu estou segura, eu como porque eu gosto de comer. O meu gene do prazer pela comida tinha que nascer taurina, gente. Eu adoro comer. E o meu sonho de consumo era o quê? Poder comer e não engordar. Comer o que eu quisesse e não engordar. E eu acho que eu estou próxima disso já, viu? Eu acho que o código veio ajudar a gente aí pra caramba. Porque tem todo um mecanismo também que eu fui observando que não é só você gastar, é você dar o comando certo para todos os seus órgãos funcionar direitinho. Cada órgão, cada sistema nosso trabalha juntinho com aqueles órgãos ali, cada órgão tem uma função. A máquina é perfeita. É perfeito. O problema é que é igual uma Ferrari. Se você pega uma Ferrari e dá para uma pessoa que acabou de tirar a carteira, vai fazer besteira.
né? Dá para mim, deixa eu dirigir, que eu sou uma baita piloto. Mas não adianta você pegar uma máquina se você não tiver um piloto bom. Se a tua consciência tiver com programas errados ali inseridos, e esses programas eles vêm ao longo das nossas encarnações. Muita coisa já vem sendo programada lá de trás. Então, dentro desse processo da gente que eu vinha falando do medo, de tudo isso, espiritualmente falando, se a gente for olhar o lado espiritual, quando a gente pensa em questões que estão no mundo invisível, atrapalham, fazem a gente engordar ou emagrecer, existem 3 processos básicos que mexem conosco e que estão, de certa forma, conectados ao mundo espiritual. A obsessão, a autoobsessão e também os traumas, questão de traumas emocionais. Tá? Vamos botar essas 3 questões aí básicas. Na obsessão, vamos começar com a obsessão. Quando a gente fala de processo obsessivo, a gente pensa logo no danado obsessor, o inimigo de 1000 encarnações, ferrenho, que agora ele está aqui do meu lado, ele diz, você vai virar uma bola o tempo todo, porque ele cismou que é para eu engordar, não é isso que a gente pensa? Processo obsessivo, vai ter um obsessor do Rei Momo aqui do meu lado, fazendo eu engordar para ficar igual a ele. Não, não é nada disso. Um espírito, um obsessor, mesmo que ele queira fazer isso com você, porque pode ser, sei lá, vai na história lá atrás, a gente não sabe o que se passou, né? Ou até nessa aqui, como é que o cara ficou, desencarnou e agora está te perturbando. E tem até os obsessores encarnados também, tá? Aqueles que levam você para comer ali todo dia no restaurante, esses também são os encarnados. Mas esses obsessores do lado de lá e o processo obsessivo, no caso da compulsão alimentar, olha, raramente ele é direto, mas muito raramente você vai ter um cara aqui no teu ouvido buzinando e te mandando você comer, comer, comer. O que acontece é que ele pega uma brecha sua, ele pega um pontinho fraco seu, muitas vezes, e aquele ponto fraco que é seu desequilíbrio, isso em caso de processo obsessivo, que é raro, volto a falar, é raro. Mas ele vai pegar aquele ponto, aquela coisa da culpa, ele vai pegar um ponto no seu campo que realmente está minado. Culpa demais, autojulgamento, deixa eu pensar, a desvalorização com o teu corpo, rejeição da sua própria imagem, sabe? Você não está se sentindo bem, não se sente bonita, não se sente... Ele consegue ler isso no seu campo e aí sim, ele vai atuar ali, te deixando cada vez, atuando em cima daquilo ali, né? Te deixando cada vez mais insegura, se sentindo culpada, se sentindo mal, porque você não consegue baixar o peso, ou porque você não consegue se sentir bonita. Aí você vai agir, mas por você. Ele não consegue botar peso em você, aumentar, ou fazer você ficar magra, não é assim que funciona no processo obsessivo. Então, a gente precisa sempre puxar a responsabilidade para a gente. Mesmo que tenha um obsessor do seu lado, não tem problema. Quando você consertar, você vai ver que não tem problema. Outra coisa que um processo obsessivo pode influenciar, não falei do medo? Muitas vezes a gente não está enxergando o obsessor que está aqui. Vantagem de quem sai em projeção, que eu sempre, quando tem um meliante me incomodando, eu consigo visualizar. Mas a gente, mesmo que você não veja, ele está no seu campo. E muitas vezes o seu corpo, ele consegue fazer a leitura energética do campo, e o que ele faz? Traduz nisso em medo. E aí o teu corpo se prepara para quê? Para fugir ou para lutar. Toma de guardar energia. Então, um processo obsessivo, se você estiver desequilibrada, ele pode sim te engordar ou te emagrecer, mas não por ação direta do obsessor. Você entendeu? Isso muda muito o conceito. Eu sei que parece uma coisa boba, mas não é. Muda o nosso conceito.
Todas essas informações que eu estou passando para vocês, gente, preste atenção. Depois, se for o caso, até volta o vídeo, assiste de novo. A informação, quando entra no nosso cérebro físico, ela começa a girar no nosso campo e chega até a nossa essência, óbvio. E aí você começa a mudar os padrões. Isso é informação que está chegando até você. Então, começa a trabalhar assim, sabe? O emagrecimento vem o emagrecimento, o desequilíbrio do peso, seja emagrecimento ou engordar, tal, vem da tua consciência para esse corpo físico, não é daqui para lá, porque a nossa máquina é feita para digerir tudo que a gente come, tudo. É lógico que chega um ponto que você, né? Como é que o teu estômago tem um certo tamanho, que se você passar daquele tamanho, você vai distendê-lo, você vai começar a se sentir mal. Mas o teu organismo, ele é preparado para digerir o que você comer, se ele estiver em equilíbrio. Toda a sua máquina, se estiver alinhadinha, tudo que você comer, ela vai digerir, ela vai transformar em energia. E ela vai gastar essa energia de alguma forma para que o corpo se mantenha em equilíbrio. Se o corpo estiver alinhado, você vai poder comer à vontade, que ele vai digerir, e isso eu sei. Gente, na minha família, eu não sei, minha mãe me ligou agora há pouco, eu falei para ela que eu estava em live, não sei se ela está aqui com a gente. Eu era uma draga, eu sempre fui, eu não sabia para onde ia tanta comida, eu sempre comi muito. Eu grávida uma vez, meu pai mesmo, ele conta rindo, eu bati um prato de 1 quilo, assim, brincando, naqueles restaurante a quilo. Gente, eu sempre comi muito, muito, e não engordava. Não engordava. O meu organismo, se ele estiver em equilíbrio, eu posso comer o que eu quiser. Sempre fui assim, desde menina. Comia doce, comia o que fosse. A minha filha puxou isso também. Tu vê que ela também é magrinha, ela também. Só que ela entrou numa neura. Se ela estiver assistindo, ela sabe, porque agora ela está sempre assim, isso, eu preciso emagrecer, preciso não sei o quê. Para com isso. Para, porque eu também vivi assim. E quanto mais... Engraçado que, assim, quando eu era mais jovem, que eu não tinha as minhas inseguranças emocionais, eu comia de tudo, tudo, tudo. Acho que até os meus 20 anos, 18, mais ou menos, 18, 20 anos, não engordava, não engordava. Depois foram o quê? Vieram as inseguranças emocionais. Comecei a me relacionar com um homem mais velho, toda aquela insegurança, aquilo tudo, só confusão. E aí comecei a não me achar e também não me sentia bonito o suficiente, não me sentia capaz, não me sentia... Tudo isso que a gente tem que tirar da nossa mente. Está tudo relacionado a isso. Metabolismo altera na menopausa, sim, também, Cristiane, é verdade. Né? Tanto que eu falei. Então, o que você tem que ir percebendo também é a mudança do seu corpo. Em alguns aspectos, o padrão original do meu corpo era: eu podia comer, que eu metabolizava tudo de boa. É lógico que, com o passar do tempo, e como eu fui programada assim, como todo mundo, que a gente envelhece, que algumas células param de produzir os hormônios, blá, 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 que isso é programação errada que colocaram na gente. Ah, tudo bem, estou encarnada aqui, vim com a programação também, estou trabalhando para mudar isso. Então, espero realmente que daqui a alguns anos aí a gente altere essa programação. Então, como a gente foi programada, sim, houve envelhecimento de algumas células, né, de alguns órgãos, porque a minha cabeça fica presa na idade cronológica, né? E já estou num período que vai entrar em menopausa, não sei o que, olha o comando errado para as células. Aí sim, algumas células envelhecem, param de produzir o hormônio que vinha produzindo. Como a máquina ela é uma engrenagem, como eu falei, que cada pecinha está interligada na outra, altera o teu metabolismo, tá? Então, é um processo que a gente tem que entender. Mas eu estou trabalhando, todo o método também está trabalhando para reverter isso aí. Tá? E a gente precisa fazer reprogramação, não adianta. Olha, é o mesmo problema com relação ao desequilíbrio de peso, a gente tem justamente com a menopausa, que vai vir depois, mais para frente, um trabalho em cima das mulheres 50 mais, tá? É a mesma coisa. Não adianta a gente fazer dieta, não adianta fazer um monte de coisa se a gente não mudar a
nossa maneira de pensar. Você pode trabalhar com as duas coisas juntas. Dieta, acompanhamento médico, acompanhamento clínico, se você quiser, como eu comecei a live falando que eu estou fazendo. Mas o tratamento energético, ele é fundamental, senão, no caso do peso, você vai ficar no efeito sanfona, vai e volta. Você pode gastar milhões nessas fórmulas aí, ou nesses remédios todo caro que tem agora, que quando você parar de tomar vai voltar tudo, porque você não consertou o que tinha que consertar lá dentro. Então, funciona assim. E a mesma coisa a menopausa. Você vai repor hormônio, você vai ter que ficar fazendo cada vez mais, repondo hormônio, e não adianta. Por quê? Porque você está trabalhando com a programação de que as suas células estão morrendo. A gente precisa tirar isso. A gente tem que dar o comando certo para o nosso corpo. No caso da menopausa, para os nossos ovários, tudo que tiver, a gente vai consertar. E é isso que está acontecendo com a recalibração. Tá? É fantástico, né? Bom, então aí a gente ainda tem o caso da auto-obsessão. Dos obsessores eu já falei, que a gente bota a culpa nos outros, mas coitadinhos, bichinho não tem muita culpa não, tá? É lógico que quando você faz um tratamento, por exemplo, caso seja um processo obsessivo mesmo, que você tem um obsessor ali do lado que está querendo te engordar ou te emagrecer, né? Querendo que você não coma, que você definha. O que vai acontecer? Você pode até ir num centro espírita, ir numa igreja, lá o que for, para tirar o obsessor do teu lado. Tem muito trabalho bom que tira mesmo. Mas não vai adiantar, porque você tem aquela programação. O cara vai sair, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Teu organismo não é isso que vai resolver o seu problema. Sabe aquela coisa quando você não está bem, que você muda ali as figurinhas e acontece a mesma coisa? Porque a mudança não é externa, não é o que o outro está provocando, que na maioria das vezes o outro não está. Ele está provocando indiretamente, mas não diretamente. Não era ele ali puxando a tua energia, como a gente pensa, dentro de um processo obsessivo, né? Puxa está drenando a tua energia, está sugando a tua energia. Não é isso. O teu organismo ele está guardando energia de forma errada, muitas vezes. Ou ele está fazendo de forma que você não consiga armazenar, não consiga trabalhar com aquela energia, porque você está guardando energia para outro processo. É simples assim. A gente cria uma mistificação quando nosso corpo é matemático, gente. É tudo funcionando ali certinho. No processo de auto-obsessão acontece a mesma coisa. Você fica tão obcecada que você precisa emagrecer, ou que você precisa engordar. Você está o tempo todo medindo o teu peso ali, você nunca está satisfeita com o que você está pesando, você está com um problema de autoimagem. Já era. O comando que você está dando para os teus órgãos, que são responsáveis pelo metabolismo, está totalmente distorcido. Você está botando uma imagem nos teus órgãos, para os teus órgãos trabalharem com uma imagem tua totalmente errada, distorcida. Por mais que você diga, não, você está trabalhando com uma imagem, primeiro que você não está fazendo não está sendo coerente com o que você realmente está, né? Com quem você é. Você está desconectada ali, a tua essência está se manifestando através de um veículo que está totalmente desconectado de você. Ali já começa um desequilíbrio danado. Então, o processo de auto-obsessão, e mais incrível, o que mais causa desequilíbrio não é o processo obsessivo, é o auto-obsessivo. E é difícil, às vezes, a gente falar, por quê? Porque tem que puxar a responsabilidade toda para a gente. No obsessivo, você ainda bota a culpa lá no meliante. Embora eu tirei a culpa dele, viu? Viu? Volta aí o vídeo para você ver como é que eu tirei a culpa do meliante. Não é culpa do obsessor. Não é. Mas você ainda tem um bode expiatório. Vou botar a culpa lá no obsessor, porque o centro que eu fui falou que tinha um obsessor aqui que estava puxando a minha energia, ou que estava fazendo eu engordar, comer tudo pela frente. Mas não é nada disso. No auto-obsessivo, você tem que puxar a responsabilidade para você. Sou eu, e você vai ter que puxar essa responsabilidade sempre.
Sempre. Você tem que puxar a responsabilidade. É você que vai se consertar, é você que vai resolver a questão. Você tem ferramentas para te ajudar nisso, mas é você que tem que fazer. Se você não fizer por você, ninguém faz. Então, o processo autoobsessivo é o maior responsável pela maioria dos casos de desequilíbrio do peso, tanto para engordar quanto para emagrecer. Engordar, então, toda vez que você está achando que você está gorda, mesmo que você não esteja, que você esteja dentro do padrão, que na autoobsessão tem gente... Nossa, eu tive uma amiga que ela contava as calorias, ela ficava olhando no relógio quanto ela comeu. Ela comia alguma coisa e ia lá na internet para ver quantas calorias tinha aquilo. Isso é autoobsessão. É terrível. E essa pessoa, se ela parar, de repente, de fazer essa contagem por algum motivo na vida, aí mesmo que ela vai desequilibrar totalmente. Ela está trabalhando com o cérebro dela, está trabalhando com os comandos totalmente errados. A gente precisa entender que o nosso corpo tem capacidade. Eu comi um sorvete, ok, comi um sorvete. Ao invés de eu ficar contando quantas calorias tem um sorvete para eu deixar de comer alguma coisa, porque eu já comi 800 calorias no sorvete, eu tenho que pensar assim, meu corpo agora vai metabolizar essas 800 calorias. Fígado, trabalha aí, o estômago, trabalha nisso. Não sei. Aí sim. Isso é um processo de comando que algumas pessoas nascem com esse comando instalado, se perdem durante o tempo. Por quê? Porque vem os traumas emocionais também para atrapalhar. É o que eu falei, como eu vim com isso instalado. Eu podia comer o que fosse e eu não ficava pensando e dando ordem para nada. Eu simplesmente comia e ria. Estava feliz, comia para a galera. Opa, que alegria! Era assim. Por quê? Porque é uma coisa automática, natural, que eu estou começando a recobrar. É lógico que eu tenho agora, não tenho mais a idade que eu tinha lá, eu já danifiquei algumas peças com o meu pensamento errado, dizendo que a gente envelhece, né? Então, alterei meu metabolismo, como muitas de vocês já alteraram por conta da menopausa. Então, eu também não posso abusar como eu abusava lá atrás, porque o meu organismo já não está totalmente equilibradinho ali. Mas nada impede que eu faça um trabalho aí para frente para ir equilibrando mais. A gente vai sempre ajustando, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. O outro motivo é justamente os traumas emocionais. Como eu também falei, que eu passei por um trauma, algo que você fique chateado, que você fique triste, dificuldades, tudo que realmente, às vezes, né, eu passei isso no começo do ano passado, também foi algo que desequilibrou mais ainda, porque aí com esses traumas emocionais, você começa a alterar todo o teu padrão de comportamento, de pensamento. Aí, às vezes, você atrai alguns obsessores, dependendo do que você está pensando dentro daquela situação que você passou. Tem traumas emocionais de outras vidas também, que ficam gravadas no teu... Quando você desencarna, fica gravado na sua essência. Quando você reencarna, a tua essência implanta ali no teu sistema, no teu DNA. Né? Traumas, às vezes, de rejeição, uma série de coisas que não necessariamente dessa vida, mas pode ser de outras vidas também. E aí esses traumas também vão causar um desequilíbrio. Então, você também precisa consertar isso aí. Mas também, quem vai consertar isso? Você. Auto-observação, sempre. Você vai poder se auto-observar. E, além disso, a gente fazendo todo o trabalho que a gente está fazendo agora, que é o trabalho da recalibração. Botando todos os nossos órgãos, tudo que está relacionado dentro daquela função ali, para trabalhar corretamente, através dos comandos certos. A gente tem que dar os comandos certinho, tá? Então, toda a nossa máquina, ela foi programada de uma forma bacana, e quando a gente nasce, essa programação está ali, né? Mas eu sempre fui gordinho desde criança. Então, alguma coisa veio na sua programação, dentro do seu biotipo. Se você é saudável, olha só, tem uma diferença muito grande. A minha preocupação agora de eu estar com 90 quilos, quando eu fui procurar apoio,
é porque eu não estava saudável. Eu já estava com problema, problema de vista, eu senti que a minha glicose estava alta. Por quê? Porque não é o normal do meu corpo. Não é o normal. Meu corpo não estava acostumado a trabalhar daquela forma. Sobrecarreguei o corpo todo. Tudo estava trabalhando, todo desconjuntado. Pressão alta, tudo que posso imaginar. Gordura no fígado, se posso imaginar, todo desregulado. Agora ajustando tudo, para poder botar a máquina para funcionar, e eu quero ficar daqui para frente o mais natural possível. Tá? E estou conseguindo, estou fazendo a recalibração aí, já alterou muita coisa. Até xixi que eu não fazia muito, virei uma Maria Mijona, de tanto que eu faço xixi. Isso é muito legal. E a gente tem como ir consertando essas coisas todas, e a gente precisa ter esse tipo de consciência para a gente voltar ao nosso natural do corpo. O que eu falei, as pessoas que... eu já nasci gordinho. Então, se você é um gordinho saudável, desde criança você tem, teu corpo todo foi programado daquela forma. Não adianta você querer alterar, porque existe uma constituição orgânica ali que foi preparado para você trabalhar daquele jeito. Tanto que as pessoas que são gordinhas desde criança, quando emagrece, se não fizer uma reprogramação também, vem um monte de problema. Por quê? Porque inconsciente, o comando do nosso cérebro começa a achar que está faltando energia para alguma coisa, porque tinha mais energia. Opa, está faltando, começa a roubar energia daqui, dali, aí daqui a pouco você está com um problema num órgão, está com um problema no outro. Né? Então, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar com calma, né? Porque não somos iguais. Canso de falar isso desde as minhas primeiras lives, nós somos semelhantes, nós não somos iguais. O nosso funcionamento, cada um é único. Não são só as nossas digitais e o nosso DNA que são diferentes, é o nosso funcionamento orgânico todo. Então, a gente precisa aprender a nos observarmos. Às vezes, vocês já viram que a mesma medicação que uma pessoa funciona de um jeito, para outra funciona de outro. Por quê? Porque somos diferentes, só isso. Que não bate igual. Né? Então, a gente precisa aprender cada vez mais a respeitar o nosso ritmo, a olhar para a gente e começar a entender como somos. Eu sei que é muito difícil quando a gente... O maior problema de tudo na vida é a gente estar desconectado do nosso veículo de manifestação. É quando realmente você precisa fazer um trabalho bacana, né? Um trabalho energético, para que você consiga viver de forma bem saudável, para você se manifestar de uma forma boa através do veículo que você tem à disposição agora. Porque se você não está satisfeito com aquele veículo que você tem agora, se você se desequilibrar, na próxima reencarnação, quando você for se manifestar através de um outro veículo, ele pode até vir pior, porque você vai estar em desequilíbrio. Se você agora tiver um entendimento, isso é um veículo. Se eu estiver bem, e agora eu não estou satisfeita com esse veículo, porque eu queria vir num veículo mais magrinho, ou eu queria vir num veículo masculino, ou eu queria vir num veículo feminino. Se eu conseguir agora viver melhor com o que eu tenho à minha disposição, eu estou com a minha consciência cada vez mais lúcida. E da próxima vez que eu me manifestar através de um outro corpo, eu vou construí-lo da forma como eu quiser. Também é outra coisa que ninguém fala para a gente. Aí diz que a gente está reencarnando assim o assado, porque na outra encarnação eu agora venho muito magra, porque na outra encarnação, eu sei lá, eu deixava o pessoal passar fome, agora eu estou pagando por isso. Não é assim, o espiritismo nunca entrou na minha cabeça, porque eles encontram as justificativas mais estapafúrdias para a situação. E é tudo energético, gente, é físico, é físico. Tudo que a gente passa é questão física. Se a gente tiver compreensão energética do universo, tudo fica mais fácil da gente entender. Sem culpa, que também é outra coisa que acaba com a gente, é a culpa. E a culpa vem principalmente das religiões, para aprisionar a gente,
para fazer com que a gente não cresça, não evolua, não fique feliz, fique amargurado. Acaba isso, que a gente fique sempre ali, ó, preso num ciclo. Por mais que seja uma religião, não, mas prega paz, prega um amor. Por trás você pode ver que tem alguma culpa lá. É assim. As doutrinas fazem verdadeira liberdade consciencial é que faz a gente evoluir. E quando a gente pega a soberania da nossa consciência, quando você consegue comandar o seu corpo e a sua vida. E é possível. E eu tenho certeza que isso é possível. O lado religioso que eu tenho é quando eu lembro de Jesus, que veio aqui e fez um monte de coisa e ele disse que a gente ia fazer também. Que ele sabia das coisas. É o único lado religioso que eu tenho quando eu falo dele, né? Eu digo, ele sabia que a gente podia fazer. Imagina Jesus falando isso que eu estou falando aqui na época dele, há 2000 anos atrás. Esse coitado já foi crucificado para falar. Imagina se ele começasse a falar esse monte de coisa. Né? Eu sei que muita gente que estiver me assistindo aqui não vai ser essa doida, tá falando um monte de besteira aí. Imagina. Mas é assim que funciona. A gente precisa encontrar as explicações corretas para tudo que acontece realmente, porque tem uma explicação lógica, não é uma explicação mística, religiosa ou fantasiosa, que cria um monte de historinha, não, uma explicação lógica. Porque quando você consegue essa explicação lógica, teu cérebro ali ele começa a trabalhar num outro, né? Abre o campo. E aí a tua essência pega o comando e diz: opa, peraí, eu que estou no comando dessa bagaça aqui, vamos embora. Vamos trabalhar do jeito que tem que trabalhar aí, meu povo. Aí começa a dar as ordens certas, funcionando tudo direitinho. Gente, isso tudo que eu estou cada vez mais trazendo para vocês aí são as informações do método Yeti. Tudo isso aí, quem me acompanha, quem fez todas as formações, quem fez todas as ativações, vê o quanto o método é capaz de trazer informações para a gente. Com 4 símbolos que ele trouxe. Como a gente faz toda essa transformação? Pessoal da recalibração, tem alguém aí que fez a recalibração comigo? Que eu fiz para o pessoal do Ietivados, eles fizeram. Quem fez a recalibração e que deu certo, que deu ok? Coloca aí para mim, que deu certo, que está se sentindo bem melhor, que realmente, porque o que eu tenho de testemunho, ó, Tânia, Carmen, fizeram aí tudo isso aí comigo, estão se sentindo melhor, Melânia também, Bianca, conseguiram realmente, já perderam algum pezinho aí, se era para perder peso. Clara também. Gente, ó, consegui emagrecer, Carmen? E isso daí a gente fez tem um mês e pouco, foi um pouquinho antes do Natal, né? Pouquinho antes do Natal que a gente fez. São quatro sessões, você vai fazer uma cada semana. Você vai fazer a primeira, que vai trabalhar com a metabolia da gente, que é a forma como a gente metaboliza e tal. A gente vai utilizar os símbolos têm essa função de fazer essa transformação e auxiliar a gente nesse comando, nessa reprogramação toda. Depois você vai fazer o trabalho de reequilíbrio da fome, da questão da saciedade. 7 dias depois você faz. Depois, mais 7 dias, você vai fazer o de queima de acúmulo de energia, que é para poder liberar. Eu estou nessa fase de queimar essas gordurinhas aí que fica, e isso sai muito no xixi mesmo, tá? Eu tenho feito muito xixi, estou perdendo muito, sim. E aí depois a gente tem mais na última fase a manutenção. Pessoal que está fazendo aí, energia disparou, olha que legal, que bom. Está comendo menos e melhor, pessoal. Não teve fome no Natal, a Carmen. Perdeu mais de 2 quilos a Bianca. Olha que legal. Viu? Tem isso, e tem muitos depoimentos mesmo, gente. A gente está se perdendo em tanto depoimento. Né? Isso é muito legal. O pessoal que é do Ietivados aí, viu como é que está todo mundo animadão com isso. E eu estou fazendo também. Estou fazendo porque eu quero fazer agora, manter de forma mais natural possível, né? Tem mais depoimentos no site, no link da descrição, Renzo, que está colocando ali comigo.
Tá. Tá, a gente vai deixar o link da recalibração na descrição desse vídeo aqui. Renzo tinha preparado um QR Code, não tinha, Renzão? Pode botar aí na tela para quem quiser. Não sei se dá para vocês olhar. Se der para apontar ali, vê se está funcionando aí o pessoal. Coloca ali para mim. Clica ali e vê se está funcionando e coloca assim aí para mim, para eu saber se está funcionando direitinho. A gente estava testando. Ó, outra Carmen sentindo menos fome e come muito. Pessoal que fez aí, tá? É simples, é um processo simples. No site aí, se vocês caírem lá dentro do site, vai explicar um pouquinho mais. Pessoal, vocês que já estão fazendo, agora está redondinho lá na Hotmart. O que eu coloquei? Veio um manual, tá? Tem um manual para vocês, são quase 30 páginas, explicando todo o processo. E outra coisa, é importante que leiam o manual, tá? Todas as informações que estão no manual faz parte da programação também. Ajuda a nossa mente a entender o processo e dar o comando certo. Então, quem ainda não leu o manual e está lá na Hotmart, entra lá, pega o manual, baixa ele para ler. Tem agora, eu também coloquei um PDF em cada uma das ativações, todas as ativações estão lá, todas as recalibrações estão lá, que elas são feitas, as 3 primeiras a gente usa uma ativação também do tempo, porque a gente vai mexer no timing do nosso organismo todo, então a gente está usando também o protocolo 10, que foi aquele que eu fiz lá em Sedona. Então, quem tiver vai fazer junto, faz a recalibração e logo depois vem o protocolo 10, é preciso fazer, tá? Na verdade, toda essa recalibração aí, ela mexe com toda a sua relação com o peso do teu corpo. Então, quem realmente quer engordar um pouquinho, pode fazer. Quem quer emagrecer, deve fazer, tá? Ele vai reequilibrar a nossa relação com o peso. Sempre lembrando, gente, isso não é tratamento clínico, não estou prometendo milagre, é uma reprogramação mental que a gente faz com a utilização dos símbolos, e o tempo que a gente está fazendo aqui, eu estava usando eu abri o campo e utilizei toda a técnica Tieteva também, tá? O campo foi aberto, está reverberando, o símbolo, ele é a ponte que está funcionando entre o que eu fiz aqui, os Paranauê que foram feitos, enquanto a gente estava fazendo lá, porque a gente fez ao vivo, mas está gravado, está tudo lá na Hotmart. Você pode fazer, porque outras pessoas já fizeram depois, não fizeram ao vivo, fizeram depois, e o campo continua funcionando. A gente está falando de energia. Enquanto a energia estiver circulando, de tudo que eu peguei aqui para poder transmitir para vocês. Tá? E o que garante que o campo está funcionando são os símbolos. Os símbolos são a ponte. É a ponte entre o campo que foi formado e o trabalho de vocês. Na verdade, a gente vai reforçar uma nova programação mental aí, quando você faz os decretos observando o símbolo está atuando para poder fazer essa reprogramação. Então, faça com atenção. Antes de começar, lê o manual direitinho, lê tudo para você poder entender o processo, para depois você fazer. Não tem contraindicação, mas não, por favor, gente, não abandone medicamentos, nada, tá? Continue no tratamento de vocês e façam. Depois que eu fiz, eu saí do platô. Até a minha médica, que eu estava parada, ela disse, o que você começou a fazer? Fez exercício? Eu disse, não, eu fiz um trabalho meu. Ela olhou assim, ela, o que é isso? Olhou meio incrédula, né? Eu disse, fiz um trabalho que está descendo, olha, mesmo bebendo água, nunca fui muito de fazer xixi, estou fazendo xixi, não sei o quê, e não perdi massa muscular. Depois que eu comecei a fazer, que eu fui lá, eu perdi 2,8 kg depois que eu fiz. Que ela se surpreendeu porque eu saí, eu estava 2 meses estacionada lá em 74.800 ou 75.800, já não lembro, acho que era 75.800 que eu consegui cair. É 75.800, porque agora eu estou com 73.800, quase 74. Né? Então ainda tem que descer mais um pouquinho, mas eu estou trabalhando aqui para poder descer. Tá? Então, super interessante isso aí. É um trabalho bacana que o método está proporcionando para a gente. Você quiser QR Code ali,
O preço está legal, que também quero atender vocês. Dá para dividir em 12 mil. Gente, está ficando 12 de R$ 40 por mês. R$ 40 por mês, você tem quatro lives, quatro trabalhos, né? Quatro lives, não, quatro sessões que você pode fazer, e você pode repetir quantas vezes você quiser. Você pode fazer as 4, aí as 3, faz a manutenção. Aí, se você sentir, porque o nosso organismo ele precisa ir se adaptando. Aí deu algum probleminha de novo, você volta a fazer. Tive um desequilíbrio emocional, alguma coisa assim, volta e faz de novo. E aí você vai poder ficar fazendo de toda semana. Esses tratamentos médicos que a gente faz, quando a gente aplica remédio, não sei o que e tal, não é toda semana também, só que é algo muito mais natural. Você pegar ali toda semana, não, toda semana eu vou fazer, no dia tal, estou fazendo. Pronto. E, sei lá, 40 minutinhos que você tira. Acho que nem 40 minutos, né? Mas fazer uma vez só por semana, tá? É uma vez por semana, para dar tempo do seu organismo trabalhar com essa frequência, com essa nova reprogramação. Você vai ter tempo para se observar também, para ver o que está acontecendo. E olha, o pessoal que fez aí, logo de primeira, a minha irmã hoje resolveu fazer. Ela, que borogodó é esse que eu não paro de fazer xixi? Ela pediu para eu fazer, eu digo, tá, que eu estava só ajeitando tudo para poder ficar bonitinho com o manual. Eu digo, Lu, mas faz direito. Lê, faz a primeira, e semana que vem você vai fazer. Para ela, deu vontade de fazer xixi direto. E já é bom, porque aí a gente vai desinchando. O nosso organismo ele vai trabalhando todo aos pouquinhos. Você começa fazendo essa recalibração, na verdade, é para você voltar ao teu funcionamento natural. O teu organismo vai voltar à tua programação original. Você vai ficar original de fábrica de novo. A ideia é essa. É lógico que eu falo, a gente ainda pode ter algum órgãozinho ou outro lá que a gente danificou, né, com os nossos pensamentos, mas nada é impossível até de reverter isso também. A nossa mente é poderosíssima, gente. A gente tem que cada vez mais acreditar no nosso poder. Cada vez mais e mais pessoas, que o mundo comece a acreditar nisso, na nossa capacidade mesmo de fazer as coisas acontecerem, não só em termos de materiais, mas com o nosso corpo. Se a gente não começar a treinar isso, é isso que tem o futuro da humanidade. É a gente realmente, daqui a pouco, tá se autocurando, fazendo, tá? Outra coisa é que simplesmente cessou, incontinência urinária e fecal. Olha que legal, Gisela. Muito bom. É porque recalibra o organismo todo. Tudo isso que às vezes a gente passa é desequilíbrio num órgão, no outro. E a recalibração, do desequilíbrio do peso, ele vai em todos os órgãos que estão relacionados ao sistema metabólico. Então, vai um por um lá pegando para a gente passar novos comandos para ele. Tá? Em breve, mais para frente, está vindo também do Mulheres 50 Mais, porque eu também quero para mim. Quero, aí a gente vai fazer um mais para frente. Tá bom? Deu para entender esse processo da relação também do nosso desequilíbrio do peso com espiritualidade, que tem a ver realmente, mas não do jeito que contam para a gente, mas tem fundamento também se a gente for estudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Cada vez mais eu estou trazendo informações novas, coisas novas mesmo, fugindo do que falam por aí, que eu não estou. Eu quero trazer informação do jeitinho que eu vejo do lado de lá e do jeito que tem me ajudado mesmo. Tudo que eu tenho feito com vocês, eu aplico em mim e tem transformado em tudo. E agora eu estou sentindo até na minha relação com o meu corpo, tá? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, entra lá, o pessoal que já é do Ietivados, o grupo está até aberto para a gente poder trocar informação. Quem tiver dúvida aí, entra depois em contato com a equipe ou fala comigo também diretamente, tá bom? Carmen falando que ama esse método de paixão. Ele é fantástico mesmo, né? Porque eu trouxe, não, mas ele é muito bom. E dá para a gente aplicar em um monte de coisas e tem ajudado tanta gente, né? Então, bom, gente, obrigada de coração. O link vai ficar na descrição do vídeo, tá aí nesse QR Code. O QR Code está funcionando? Vocês testaram para ver se está?
Eu não tenho como testar, porque fica ali ao vivo para mim em cima ali, eu não consigo testar com o meu telefone. Alguém testou aí? Funcionou direitinho? Se funcionou, coloco eu aí só. Se você apontou o QR Code, funciona? Está funcionando, Kleber? Não, funciona o método ou funciona o QR Code? Eu quero saber se o QR Code está funcionando. Olha, Kleber emagreceu 3,5 kg. Caraca, que legal! Viu? Muito bom. Tá, então tá bom. Obrigada, Clara. Tá funcionando. Tá joia. Beleza, tá? Então é isso. Se você chegou depois, volta que tem informação legal aí no começo. E é isso, e a gente se vê por aí, tá bom? Me sigam no Instagram também, não deixem de me seguir no Instagram. No Facebook também estou lá, no TikTok, estou em todas as mídias aí, então me sigam também. Compartilha esse vídeo, se vocês puderem compartilhar também me ajuda pra caramba, ajuda também a informação a chegar a um monte de pessoas. Então compartilhem, bota o curtizinho aí que eu nunca pedi, mas isso também ajuda a impulsionar o vídeo, tá? Mais uma vez, gente, obrigada de coração, uma excelente noite para vocês, ó, e fiquemos todos com a luz e bem equilibrados, né?